E nós vamos falar sobre uma nova lei que entrou em vigor na semana passada aqui em São Paulo. A lei que altera a operação do Programa de Silêncio Urbano. Lembra? Essa lei? Pois é, agora mudou tudo, gente. Ela muda a medição do nível de ruído nos imóveis, a forma de denúncia, inclusive o valor das multas. A repórter Fernanda Azevedo visitou bares, restaurantes, casas noturnas, acompanhou a repercussão da nova lei. Vamos ver. Chopinho na mesa e um papo animado. Ninguém vai a um bar para ficar preocupado se está fazendo barulho. Olha, eu não me preocupo não, porque eu emito muito ruído, eu falo muito alto. É uma preocupação mais do proprietário, né? Ele que vai ver se tem que fazer alguma coisa especial para diminuir os ruídos, não sei. E é mesmo. O dono dessa choperia teve que instalar um toldo para abafar o som do salão. Ele está aliviado com as mudanças da lei. Só no ano passado recebeu mais de 40 notificações sobre barulho, mas nunca pôde identificar quem era o incomodado. Eu recebia alguns presentes externos, ovos, tomate, laranja, atirados pelos prédios. Isso poderia provocar algum acidente grave nos clientes. A partir de agora, quem faz a denúncia para o PSIL através do 156 vai ter que se identificar. A medição será feita na casa de quem reclamou e o acusado tem que estar presente. As multas também estão mais leves. Antes custavam de R$ 4.000 a R$ 17.000. Agora custam de R$ 500 a R$ 8.000. A Prefeitura de São Paulo pretende recorrer, já que o prefeito Gilberto Kassab vetou o projeto no ano passado. Os vereadores derrubaram o veto. A demonstração aqui do PSIL é grande, que eles foram em 140 mil locais e lavraram apenas 1.000 multas. Significa que 139 mil chamados estavam errados. A diretora da Associação dos Moradores dos Jardins e Consolação, que abrange 350 mil moradores, está indignada com as mudanças. O lar dele será invadido, ele terá a sua privacidade invadida para poder provar que é vítima. E isso não existe nos anais forenses, eu não conheço isso na história. Os limites de ruído permitidos a partir das 22 horas não mudam. Em zonas residenciais, até 45 decibéis. Zona mista, 55. Zona industrial, até 60 decibéis. Os barulhos da cidade não só atrapalham, como também podem ser extremamente prejudiciais à saúde. E você não precisa viver do lado de uma casa noturna para ser afetado. Com um decibelímetro, que é o equipamento que mede ruído, eu vou circular os principais pontos da cidade e vou mostrar que barulho é um problema que não tem hora e nem local para incomodar. O problema é que é contínuo, né? E é difícil encontrar um ponto na cidade que não se ultrapasse esse valor de ruído. A exposição prolongada a sons acima de 85 decibéis pode gerar danos e até a perda da audição. Os ruídos estão por todos os lados. Perto de um caminhão em movimento, chega a 87,9 decibéis. O pouso de um avião pode atingir 100 decibéis. Na passagem de um helicóptero, 87 decibéis. E até quem está num ponto de ônibus sofre com o barulho do trânsito, que é constante. Principalmente a parte do metrô, ônibus que a gente pega para chegar no metrô, sempre barulhento. Tem que fazer o quê? Incomoda um pouco, mas paciência, né? Bom, desde que essa lei entrou em vigor, essa nova lei, a prefeitura foi contra, o prefeito Gilberto Kassab foi contra. E realmente eu acho que é um absurdo, né? Você precisa defender de alguém que está perturbando a sua paz, ainda tem que se identificar, fora outros pontos. E entrou com um recurso e a lei foi derrubada ontem à noite. Então volta a valer a lei anterior a essa. Mas de qualquer maneira, vocês viram na reportagem que muito barulho os nossos ouvidos não suportam, não. Ou deve prejudicar bastante a saúde. Por isso eu estou recebendo aqui no programa o Dr. Perboá Sampaio. Ele é médico otorrinolaringologista e vai falar sobre os problemas que o barulho excessivo causa à nossa saúde. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, viu? Quantos decibéis o nosso aparelho auditivo, nosso ouvido, consegue suportar, doutor? Consegue suportar já se deteriorando até 120, 130. Já é pecado isso, tá? Já tá acabando com as células. Se for diário, então? Sim, nossa, se for por um período longo, então o avião, a turbina de avião, que é 110 a 120, você terá que estar com proteções espetaculares aqui para poder operar.
as pessoas que lidam com o avião. Tá? Certo. A nossa, por exemplo, na nossa casa, etc., seria bom que não chegasse aos 40. 50, 55 já é ruim. E numa casa normalmente... Aqui em São Paulo, eu acho que 50, 55, em determinadas ruas, tem. E isso a gente paga um preço, paga um pedágio. Qual porque é? o ouvido, você vai ter uma vida do seu ouvido diminuída. Como assim uma vida Você diminuída? poderia chegar aos 100 anos ouvindo maravilhosamente bem, como nos Andes tem aquelas populações que vivem em silêncio. Ah, que delícia. E aqui no nosso meio a gente às vezes não consegue isso. Já vai perdendo a audição mais precocemente. Existem pessoas que são mais tolerantes aos ruídos do que outras? Com certeza. Existe sempre média. Nós trabalhamos com médias, não é? Então, pessoas mais sensíveis ou não. Agora, o ouvido, se permite, Lógico, não sei se estaria a ver, aqui teria a orelha, tem o canalzinho do ouvido aqui, onde a gente Dá para mostrar de novo? Eu posso segurar? Pode. Senhora, aponta? Pois não. Tá. Então, porque aí fica mais quando o fácil. som Espera um pouquinho, penetra... doutor, deixa a gente primeiro enquadrar. Pois não. Para que o público possa ver. Então, Tá, quando o som penetra pelo canal, você tem aqui uma membrana que seria como... Aqui é um tambor, né? Seria o couro do tambor. Ele vibra e aí transmite as vibrações aqui, que tem um teclado de piano aqui bem comprido. Aí a natureza sabiamente enrolou porque não cabia dentro da nossa cabeça. Então aqui tem as célulazinhas da audição que nem fosse um teclado mesmo. Certo. Essas células mandam a ordem por esse nervo aqui para o cérebro dizendo que você escutou. Se as pessoas, para que essa eletricidade chegue lá, essa modificação elétrica, tem mediadores químicos, tem substâncias que são liberadas, e se o indivíduo tem som demais exagerado, essas substâncias afetam todo o cérebro. Então, o tal do As células estresse... vibram mais? Deixa eu ver onde elas Não, estão elas aqui. transmitem mais substâncias químicas para fazer a ligação elétrica. Consequentemente, dependendo do exagero, você tem alteração de todo o cérebro. A gente paga um pedágio grande por isso. Pode interferir em pressão sanguínea, pode interferir na glicemia, aumenta. Então, estresse é uma palavra grandona, que cabe um monte de coisa dentro. Então, as pessoas precisam de paz interior, equilíbrio. E a gente, nessa vida agitada demais, não tem tempo de meditar, de pensar, de dormir em silêncio, muitas vezes, e assim por diante. Esse indivíduo, ele é o que a gente chama de estressado. Então, ele tem duas coisas hoje que está matando muito as pessoas. É a maior preocupação endêmica que nós temos no planeta todo. Chama-se sobrepeso e chama-se estresse. Não sai no atestado do óbito que o cara morreu de estresse, ele morreu de infarto, ele morreu de um acidente vascular cerebral. A causa está atrás, pode olhar que está. Erros alimentares, principalmente, mas a qualidade de vida. Cadê a paz? Eu sou caipira. Eu fui criado na roça, tinha silêncio. Acordava com os passarinhos? Verde, os pássaros. A alegria de ouvir um pássaro cantar, a gente está perdendo. Tem gente aqui que não... Tem adolescente aqui que só vê um pássaro numa figura. É verdade. Nunca ouviu nem um canto do pássaro. Então, essa paz interior, que é o equilíbrio para a saúde como um todo, que é um conjunto de coisas. O estressado de muito som, e ele se vicia. Porque aquele adolescente que só escuta o iPod bem alto e só vai para ambientes barulhentos, ele quase que fica dependente químico, né? Porque libera essas substâncias como cocaína, como outra qualquer. É verdade. E ele é um viciado em som, Tanto é que nas famosas raves, né? As caixas muito altas e aquele som muito alto, alguns policiais amigos me disseram que os jovens chegam a ter convulsão, não pelo uso de drogas até, pelo excesso de som. Ficam muitas horas ali naquele bate-estaca lá, e muito alto e acabam convulsionando mesmo. E tem alterações irreversíveis às vezes. Então é um indivíduo que ele é inadequado daí para frente a exercer certas funções onde o equilíbrio interior é fundamental. Então determinados trabalhos onde tem que pesquisa, por exemplo, onde o indivíduo é mais calmo, ele tem que raciocinar finamente, concentrar-se, esse indivíduo não pode mais. Ele está lesado. Agora, como o barulho interfere no sono das pessoas? Olha, semana passada teve uma festa perto da minha casa, meu Deus, parecia que o pessoal era surdo. O som alto, mais alto, extremamente alto, até umas 5 da manhã. Ninguém dormiu na vizinhança. É lógico, né? Por que com barulho a gente não se dorme, doutor? Por que acontece isso? Esse indivíduo, ele liberou tanto mediador químico, tanto produto foi liberado no cérebro dele, que ele não tem um funcionamento normal naquele período. Por um período, às vezes, longo. E ele precisaria de não ter essas substâncias liberadas para poder dormir. Não, mas eu digo assim, um barulho, que nem, por exemplo, você está em casa, tem uma festa no seu prédio, na rua, aquele barulho alto. Por que a gente não consegue dormir com barulho?
Olha, O que acontece com o organismo? Ele excita áreas cerebrais que mandaria ordens para relaxar músculo, para bater o coração mais lento, mais calmo, uma série de ordens. Essas ordens são bagunçadas. E o cérebro é seletivo, porque uma parte dele fica acordado à noite, óbvio. Ninguém nunca... Por exemplo, uma mãe que dorme do lado da estação do trem. A criança dela dá um grito bem miudinho e ela acorda para ver a criança. Você veja que a audição está conectada com todas as outras áreas para isso. Então, se o trem não acordava ela e uma criança que fez quá, 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 ela acorda, então você veja que o cérebro, a audição ficou funcionando. A gente é uma coisa que nunca dorme. Quando morreu, acabou. Mas enquanto a gente está vivo, a gente está vivo. E o sono é assim, está atrapalhado porque teve tanta substância química liberada que depois ela está atrapalhando as funções de dormir, aí o cérebro de tudo. entende que é para ficar acordado, que o organismo fica acordado, que não vai dormir. É um sono de péssima qualidade. Péssima qualidade. E qual a importância disso? Até para a audição, e já que nós estamos falando de estresse, ter uma noite de sono tranquila, fundamental. Acalma muitas funções, equilibra muitos sistemas. E eu queria chamar a atenção para uma coisa pior ainda do que isso. O zumbido. Como eu lesei as células da audição que estava ali, que eu chamei de teclado de piano, só para o espectador entender, essa célula lesada, ela agora, mesmo em silêncio, ela manda ordem. Então, eu estou escutando um barulho que não existe. É gerado dentro do meu ouvido. Isso enlouquece até. Nossa, eu fazia cobertura de carnaval e tinha que ficar com som muito alto na avenida durante 5 dias, que começava na sexta-feira. Eu ficava por mais 5 dias com meu ouvido zumbindo, direto. E graças a Deus ele foi embora. Porque aí os que fixaram, que fica, mentira, a que vida pode ficar. inteira fica. Ah, não. Chega a ponto de se fabricar um aparelho para fazer barulho aqui fora, para poder acalmar. Porque o barulho de fora não me incomoda tanto como o barulho gerado dentro. Não, porque aquilo é um tormento. Pode acontecer de ficar para sempre? Suicídio. Olha, é coisa horrorosa mesmo isso. Eu tenho mais medo do zumbido, eu tenho vários guitarristas que vão ao consultório lá com um zumbido alto que a gente fica louco, não sabe mais o que fazer com ele. Nossa, a pessoa fica 90 doida, decibéis numa guitarra elétrica, várias horas, esse indivíduo, se ele não tiver uma proteção, ele pode, se ele for mais sensível ou não, depende de cada pessoa, ele vai ter um zumbido fixado. A pessoa enlouquece. Ele escuta o zumbido a vida inteira, dormindo, acordado, tudo está lá o zumbido. A célula mandando ordem doida, porque ela foi lesada e está mandando ordem para o cérebro. Você está ouvindo o som, o cara não está ouvindo o som nenhum. Não existe o som, tem aqui, é o som como se fosse gerado aqui. Às vezes tem que fabricar um aparelho para fazer um barulho parecido que ele vai descrevendo. Tem um aparelho que vai captando, mostrando ele vários sons, ele diz, é esse que eu escuto. Aí fabrica-se o aparelho para fazer esse mesmo barulho aqui fora, para ele poder ter paz. E aí o que acontece dentro? Aí eu escuto o barulho de fora que lesa menos e ele se acomoda melhor. Parece é um que quebra-galho. Nossa, horroroso. Que perigoso. Não, dá então, loucura. Quais as profissões que estão mais sujeitas a isso? Olha, Você falou de os operadores de turbina de avião é um problema seríssimo, tá? E em determinadas fábricas onde tem máquinas extremamente... Tanto que as leis são rígidas, tem que ter tais e tais protetores. Então, o protetor no próprio canal põe um, põe outro por cima, põe às vezes o capacete e assim vai, dependendo da função do operário. E tem que se pensar que não é só a quantidade de som, o tempo que ele passa. Então também tem profissões que ele fica, não, só pode ficar aí 2 horas, chega. Aí ele vai para outra função e traz outro para poder não lesar. O tempo também de exposição conta. Então os jovens estão perdidos mesmo, porque o tempo de exposição com essas caixas de som é de 12, 17, 20 horas seguidas. Então eu fico preocupado. Tem jovens de 18 anos que está lá com o zumbido dele e a gente fica apavorado. E é irreversível? Alguns sim. A maioria sim. Não tem operação, uma cirurgia, nada que se possa fazer? O zumbido que é uma lesãozinha do nervo lá dentro. Só uma medida paliativa? Medida paliativa, é horrível isso. Eu fico muito preocupado. E o que mais nos preocupa, a paz interior desse indivíduo, o equilíbrio dele. Para ele ser um indivíduo útil à sociedade, pensar, pesquisar, fazer coisa fina, literatura, arte, etc., ele está estressado permanentemente. Ele perdeu a capacidade de fazer determinadas funções. Isso é apavorante. Apavorante mesmo, porque o estresse pode levar a várias outras doenças. Um dia eu fiz uma experiência, que eu sou meio doida também. Eu fui lá para o Pico do Jaraguá para ver o que se ouvia de barulho em São Paulo. Eu fiquei impressionada. Se você nunca foi, vá. Só ali você vai entender como é duro morar numa cidade como São Paulo. É uma coisa absurda estando lá, a paz, ali em cima, no Pico do Jaraguá, o barulho que você ouve São Paulo fazer. E um amigo meu impressionante. Um amigo meu chegou dos Andes há pouco tempo e disse, agora você já se assustou com o silêncio e a paz? Pois eu me assustei. Ai, eu fiquei um dia inteiro num lugar silencioso, eu não sabia que o silêncio era tão bom.
escutar os passos, escutar o vento passar, etc. Esses instantes, eu acho que tem um efeito psicológico tão bom. As pessoas estão perdendo essa capacidade, essa possibilidade. Porque nunca a gente está em silêncio, em paz, né? Mesmo à noite, tem cachorro que late. Eu não sei por que eles vão retirar aquelas... Como é que chama aqueles negócios? Aquelas carroças que ficam... caçamba. Então, eles vão retirar lixo da caçamba de noite. Caminhão de lixo é à noite, recolhe lixo à noite. Aí ficam recapeando avenidas e ruas à noite. É o preço, né? Ninguém dorme em paz, ninguém dorme tranquilo. E às vezes quando você tem que acordar cedo, ainda, se por acaso você mora num lugar que ouve um passarinho, ainda pensa, ai, cala a boca, que agora já me acordou. Mas eu tenho uma dúvida muito grande aqui, doutor, já que estamos falando de barulho e tudo isso. Ah, vai saber, lógico. Acordar com despertador, que é outro barulho infernal na cabeça da gente. Sim. Acordar o corpo com um barulho assim. Brusco. É ruim. Eu não sei medir coisas, assim, dizer quantidades de... Mas é prejudicial? É prejudicial, sim. Você deveria sair do sono para a vigília... Tranquila. Ou acordar por acordar. Uma musiquinha, uma maneira, um despertador educado que vai acordando devagarzinho. Mas bruscamente você assustou, isso é um estresse. Que eu já acordei estressado porque o despertador deu uma pancada de sono na minha cabeça. Mãe, é verdade, mãe que acorda o filho também já abre a porta, levanta! Não deve. Levanta, vai perder a aula! Tá com carinho, com beijo, com coisa. A gente tem que despertar. Você constrói um indivíduo calmo, amoroso, um indivíduo tranquilo para a sua saúde. E o que mais, doutor Perbois, prejudica a nossa audição? Além disso, por exemplo, tem gente que vive cutucando o ouvido, coloca, né? Ai, tô com coceira no ouvido. O que pode prejudicar A natureza fabricou a cera aqui para dentro, que é um grande antibiótico. Mata bactérias, fungos, tira a umidade, lubrifica. A cera do ouvido é benéfica. Aí você empurra ela para dentro com aquelas hastas, aquelas coisas, aí acumula a rolha de cera e entope. Aí vai no médico retirar. Então a limpeza do ouvido, a natureza deu esse dedinho aqui, com um pano, e você limpa com o dedo, que é o limite natural que a natureza pede. Então é esse limite aqui da entrada. Imagina enfiar grampo, palito, grampo, coisas pode lesar. Quanto nós não temos de otite externa aqui? Onde é o tímpano aí? O tímpano é aqui, no final do canalzinho. Quais os casos em que estoura o tímpano? Um bofetão pode estourar o tímpano no ouvido? O telefone, né, que chama. Então faz o vácuo aqui, aperta o ar para dentro e estoura. Isso aí foi muito usado em câmaras de tortura e tudo. E o que acontece quando o tímpano de uma pessoa estoura? Você perde a audição, porque ele é para vibrar e ele não vibra, então você tem perda auditiva. Se só foi até aqui, ela é reconstruível. O médico faz uma cirurgia e reconstrói o buraquinho e volta a resolver. Se essa pancada lesou também lá dentro, células, que elas morreram, aí não, é irreversível, porque é a tecla do piano que não toca mais, tá certo? Aí você tem infecções aqui também. Você tem as gripes e as sinusites e etc. aqui, esse esgotinho aqui, vamos chamar de esgoto, é a tuba, não é? Então toda secreção produzida aqui, que essa secreção é que nos defende de doença. É um antibiótico bom. E ela desce por aqui. A gripe vem, ou outra coisa, razão qualquer, ou entope aqui, infecta aqui, não tem para onde sair, estoura o tímpano. E é comum na criança desnutrida. Chega a estourar o tímpano? Chega, claro. Aí o pus escorre por aqui, lembra daquelas criancinhas? Que fica então é muito frequente isso. E aí, quando acontece isso na infância? Aí trata-se a infecção e depois vê se a lesão do tímpano não cicatrizou sozinha, vem as cirurgias e recupera. Existe o exame, a audiometria, né? Que as pessoas podem fazer. Seria aconselhável fazer ou só em casos específicos? Obrigatoriamente, todas as crianças, antes de alfabetizar, têm que fazer o exame de olho e de ouvido. Para saber o nível de audição? Quase 10% deles pode ter alterações. E aí não está aprendendo bem, a gente não sabe por quê. Aí então o médico vê, exatamente. Tem crianças que vai descobrir que é surda de um ouvido quando tem 12 anos de idade. Ele acha que o mundo é assim. Como é que chama? Não é biaural. Sim, tá. É unilateral. Então ele sempre acomoda a viver assim, olhando. Você fala com ele, ele faz assim. Né? E ele depois descobre. Então assim, essa triagem que é obrigatória, quase por lei, o Brasil é muito cuidadoso com isso. Está escrito as leis, as recomendações e tudo. Algumas escolas não têm condição de fazer, mas assim, a intenção do sistema de saúde brasileiro é muito fina, é muito alta, é muito evoluída. Não tem, às vezes, o dinheiro para executar tudo, mas a intenção é boa, tem bons profissionais. Com certeza. Sugerindo leis boas. Começa do silêncio aí, que eu acho que vai ajudar as pessoas. Se for mantido assim, né? Agora, se você tiver que dizer o seu nome, né? Agora, a prefeitura derrubou, pelo menos por enquanto. Fala assim, olha, meu vizinho está fazendo mau barulho aqui, eu sou a fulana de tal. Já imaginou encrenca, gente?
É muito chato, né? Arranja Porque inimigo, antes você não precisava se identificar. Agora, tendo que se identificar, é lógico que o número de denúncia acaba diminuindo, né? O senhor falou também, doutor Perboa, que a pessoa vai perdendo a audição. Vai. De que maneira isso acontece? Porque o próprio envelhecimento, é o envelhecimento dessas células As célulazinhas aqui. vão O que perdendo. envelhece? Tudo? Tudo, você sabe que não perde tudo. É geral, Eu já né? estou usando os óculos aqui, né? Então vai perdendo a audição, vai ver tudo. Eu não corro mais hoje como eu corria aos 15 anos. Então isso faz parte do pedágio. Tá. Eu prefiro morrer velhinho, ceguinho e tal, sem escutar, e não morrer novo e ouvindo tudo, não era bom. Certo. E aí não tem o que fazer. Não, aparelho auditivo para ajudar? Olha, aparelho auditivo ajuda muito. São bons? São ótimos. São fabricados no Brasil? Eles montam aqui praticamente. As peças são feitas fora, a maioria delas. São 2 ou 3 fábricas no mundo todo, mas que as montadoras estão no mundo todo. Então você pega, imagina o seu avô, que lhe deu tanto amor a seus pais e tudo. Essa pessoa vai perdendo a audição e fica chateado, dizer pedindo para repetir, ele vai se fechando, vai jogar paciência. A gente tem que ter cuidado com nossos velhos para não deixar eles se isolarem. Então leva e às vezes quando bota o aparelho ele volta ao convívio. Mas o principal conselho não é nem o aparelho, é a velocidade do falar. Tá. Se eu falo, ele nem escuta, coitado. Eu próprio tenho dificuldade de falar muito rápido. Então falem pausadamente com seus velhos. Você está retribuindo amor. Então, vovô, o senhor aceita um copo de água? Ele entende bem. Vovô, quer um copo d'água? Ele não deu tempo de processar aqui a frase. Então vamos ser calmos com o velho. Quando eu for dar o braço a ele para andar, eu também tenho que andar devagar. Tá certo. Isso é amor. E às vezes uma dificuldade dos filhos em perceber que os próprios pais envelheceram. Papai não escuta nada, não, e você está acostumada com aquela pessoa sempre forte ao seu lado e de repente esquece quantos anos a pessoa já tem. Então, é mais um cuidado. Eu queria agradecer muitíssimo aqui a participação do Dr. Perboa Sampaio, otorrinolaringologista, falando um pouco pra gente sobre como o barulho pode afetar não só a nossa audição, a nossa vida, né, doutor? Com certeza. Um excelente final de semana de paz, de Obrigado. Ai, se fosse, não? Obrigada, doutor. Obrigado. Um grande abraço, obrigado pela presença.